Ok. Amém. Obrigado. Obrigado pela oração. Obrigado a todos que estão na escuta, que o Senhor colocou aqui ao alcance da nossa voz. Como eu estou dizendo, os amigos de perto aqui da nossa cidade, os amigos de longe, né, nesse Brasilzão de meu Deus aí. E que a palavra do Senhor possa encontrar lugar, né, em nosso coração. Ou como diz o pastor Lázaro, né, que a gente dê lugar à palavra do Senhor, né. E nessa noite, a história que o Senhor Deus colocou no meu coração, como eu disse, já dei uma aula domingo de manhã lá na nossa igreja, lá na Igreja Batista, sobre a vida desse homem, chamado Jefté. Também preguei à noite, domingo à noite, preguei. Vou pregar aqui, agora, e pregarei em Itajuru no próximo domingo à noite. Mas, como eu disse, né, sem orgulho, sem vaidade no coração, não existe mensagem igual. Não existe. Cada mensagem é única. Então, Deus falou de manhã na nossa igreja, Deus falou à noite, e Deus há de falar aqui, em nome do Senhor Jesus. E assim, quem me conhece sabe que eu não costumo pregar olhando para papel, né? Um dom que Deus me deu, né? E eu faço minhas anotações, mas eu quase não uso, né? Assim, e eu fiz umas anotações aqui para fazer um guia para ficar mais fácil, né? E cheguei aqui, estava escrevendo de novo, repassando aqui. Deus vai botar umas coisas no coração da gente. E eu reescrevi aqui, né? E nessa noite eu quero falar para vocês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o dono da palavra, eu quero falar para vocês sobre o poder da atitude. O poder que a atitude tem na vida de uma pessoa. E quero aqui fazer um pequeno registro, Lipe. Né? Minha cunhada Lécia falou assim: eu vou lá escutar, viu? Estou na escuta, viu, Lécia? Deus te abençoe, viu? Eu quero falar sobre o poder da atitude. O John Maxwell, lá um pastor americano que escreve sobre liderança, ele tem um livro chamado Atitude Vencedora. Um livro maravilhoso, vale muito a pena você ler. E lá ele fala da atitude. Poder da atitude. Não fala esse tema, né? O poder. E eu que coloquei aqui agora, na verdade, né? Não veio com essa temática, a outra folha está aqui, ó. Mas Deus deixa, como diz o irmão Ivo, né? Deixa Deus usar, né? Então, assim, o poder da atitude. Porque, minha gente, o que faz a diferença na vida da gente é a atitude. Se você não tiver atitude, eu vou dizer uma coisa assim, que você pode até achar estranho. Mas se você não tiver atitude, nem Deus pode lhe ajudar. Tomemos como exemplo o cego de Jericó. Jesus desce aquela cidade famosa chamada Jericó, e ele, a caminho de Jerusalém, a palavra do Senhor diz que o cego abriu a boca e começou a... E o que fez a diferença, haviam muitos pedintes, haviam muitos mendigos, haviam muitos miseráveis, que eles ficavam à beira do caminho. Não era só cego, era coxo, aleijado, né? Eles ficavam à beira do caminho. E naquele caminho, todos os dias passavam homens espirituais, profetas, sacerdotes, levitas. E aquela rotina fazia parte, né, da rotina diária, ver aqueles homens subindo e descendo. Ora um estendia a mão, outra fazia um pedido. Mas o cego, quando ouviu o tropel da multidão, a palavra do Senhor diz que ele tomou uma atitude que nenhuma outra pessoa tomou. Ele começou a clamar, e a palavra do Senhor diz que ele mais alto clamava, e as pessoas repreendiam: cala a boca, cego, e ele clamava mais alto, atitude. E a palavra do Senhor disse que quando Jesus chegou perto dele, Jesus, que conhece a nossa estrutura, sabe de tudo da nossa vida, mas o Senhor quer ouvir de nós, Ele quer ouvir da nossa boca. Então ele chega, parece até uma pergunta abobada. Ele vai lá e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia, mas ele precisa. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. O cego falou: eu quero ver. Então foi a atitude que mudou a vida do cego. Aí claro que você vai falar: ah, pastor, mas ele teve fé, tudo isso. Mas o que fez primeiro ele mudar o seu estágio, a sua condição de vida, foi justamente a atitude. Nessa noite eu quero falar de atitude para você. E eu poderia começar perguntando para você: você é uma mulher de atitude?
Você é um homem de atitude? Ou você é aquela pessoa que fica acanhado, você é aquela pessoa que aceita, sabe, a situação da vida, você não tem capacidade, né, de resiliência, né, de lutar, de até o... Eu quero te dizer nessa noite que a santa palavra do Senhor nos garante, ela nos proporciona essa capacidade de tomada de atitude. A palavra do Senhor na vida de uma pessoa, qualquer pessoa que se apossar, se apoderar da palavra do Senhor, a palavra do Senhor capacita, dá atitude para você mudar, para você quebrar os paradigmas, os parâmetros, as normas que já estão ditadas e pré-estabelecidas. Para isto, eu queria convidar você a escutar esta palavra com o coração muito aberto diante do Senhor Jesus. Estou aqui com muito temor a Deus, crendo mesmo que se não for por Deus, e se Deus não me usar aqui, vai ser apenas uma palestra que você pode ler em qualquer livro. Mas quando a gente deixa Deus usar, como diz nosso irmão Ivo, e você abre o seu coração, esta é uma palavra que tem poder de mudar a sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa, é o poder de Deus, o Evangelho, para mudar a vida das pessoas. E para isto, eu queria que você meditasse na palavra do Senhor, aqui no capítulo 11 do livro dos Juízes. Gente, é muito importante você entender que época era esta, a época dos juízes. Então, aqui no Antigo Testamento, há um período de 430 anos, mais ou menos, né, chamado período dos juízes. Esse período foi um período que a palavra do Senhor diz que não havia rei em Israel. Então, lá no livro de Juízes, há várias referências que nos remetem, que nos diz, que nos apontam, que naquela época não havia juiz, que cada um fazia o que estava na sua cabeça. No capítulo 17 fala isso, o último capítulo também fala isso, o capítulo 18 fala isso, o capítulo 19 fala isso. E essa é uma época muito ruim, era uma época que o povo, cada um fazia o que dava na cabeça, não havia referência, não havia referência de fé, não havia referência de governo. E a palavra do Senhor em Provérbio diz que quando não há rei, o povo padece. Quando não há liderança, o povo sofre. Então, esta era a época desse personagem que eu vou ler para vocês agora. É o capítulo 11 do livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. Eu vou ler o texto para você. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, porque estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: foi por isso mesmo que tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combata contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der vitória, então eu vos serei o vosso cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos conforme a sua palavra. Então Jefté foi,
com os anciãos de Gileade e o pôs sobre cabeça sobre o chefe de si. Jefté proferiu todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Eu vou ler só até aqui, meus amados irmãos. O texto é um pouco longo e vamos ficar por aqui. Vamos meditar, pedir a Deus que mais uma vez nos cubra, como diz um amigo meu, com seu manto sagrado. Meus amados irmãos, que tempo ruim para se nascer. Que tempo ruim. Quando eu estava estudando esse texto para dar essa aula lá na igreja, eu me lembrei que do profeta Jeremias. A época que o profeta Jeremias viveu, profetizou, melhor dizendo, era uma época tão ruim que Deus falou para Jeremias: olha, não tenha filhos. Você não case, não tenha filhos. Por quê? Para que os filhos do profeta não nascessem no meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração marcada pelo pecado. Que tempo ruim era esse tempo aqui de Juízes, capítulo 11. Que tempo ruim era esse tempo. Sabe, gente, tempo de crise. E toda vez que a crise se instala numa região ou numa cidade, as instituições são colocadas em xeque. Uma sobressai e outra mostra o valor que realmente não tem. Que a gente sabe que algumas instituições são decorativas. Alguns cargos, tanto do executivo como do legislativo, são decorativos. Está lá por um apadrinhamento. Mas outros são muito importantes. E é no momento da crise que mostra a importância. Então, por exemplo, se há uma epidemia numa cidade, então vai mostrar o valor do hospital da cidade, o valor dos profissionais, dos médicos. Então, quando há uma crise, se o hospital tem profissionais competentes, esses profissionais se destacam. Nesta época aqui, não tinha rei, cada um fazia, diz a Escritura Sagrada aqui, o que dava na sua cabeça. Cada cabeça era o seu líder. E nesta época, então, se não tinha lei, se não tinha a palavra do Senhor, toda vez que a palavra do Senhor se ausenta da vida de uma pessoa, toda vez que a palavra do Senhor se ausenta de uma comunidade, vocês podem verificar que os crimes de ordem moral logo se destacam. Prostituição, logo se destaca, assassinato, roubo, maledicência, fofoca. Você pode observar, toda vez que a palavra de Deus é furtada, é tirada do meio do seu povo, o povo se corrompe. Por quê, gente? Nós somos dados ao pecado. Nesta época a palavra de Deus era rara. Nesta época não tinha rei. O rei então não pedia para se ler a palavra, então cada um fazia. Então nosso coração vai logo para o pecado. E, como consequência disso, um homem chamado Gileade, seu Gileade, certamente foi na rua dar uma passeada, fazer a sua feira, e lá encontrou uma prostituta, se deitou com essa mulher. Essa mulher engravida. E aí essa mulher então vai lá e não vai ficar com esse filho. Então ela vai lá, toma esse menino quando nasce, ele vai lá e chega na casa de seu Gileade, imaginemos que fosse um sítio, né? E quando chega lá, seu Gileade já tinha outros filhos. Seu Gileade era casado, tinha uma família. Então o pecado vem e se instala na casa de seu Gileade. Ele leva o pecado para dentro da sua casa. Olha que interessante. Olha como isso gera uma tragédia na família. Então ele vai lá, como a gente diz aqui no português, né, da nossa região aqui do sul da Bahia, ele pula a cerca. E agora, quando ele está na sua casa, você imagina, você está na sua casa trabalhando, minha senhora que me escuta, e de repente chega uma mulher e fala aqui, ó, isso aqui, eu sou prostituta e esse menino aqui é filho do seu marido. Seu marido se deitou comigo. Imagine agora você tem outros filhos e você vê aquele menino chegar ali, a representação de um pecado, a representação de você ser lesado, a sua confiança, o seu amor ser jogado na lata do lixo. Você imagina que trauma isso, esse pecado trouxe, que tragédia esse pecado trouxe para a vida do seu Gileade, para a família do seu Gileade. A Bíblia não fala o nome da esposa. A Bíblia também não fala o nome dos filhos. E o certo é que esse menino, a mulher, a prostituta vai embora, e esse menino é criado.
talvez a contragosto, a esposa de seu Gileade cria esse menino. Então, assim, observa, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para preservar o todo. Às vezes a gente tem que engolir sapo, como diz aqui também, né? O pessoal de São Paulo fala isso, mas aqui na Bahia a gente tem que engolir arame farpado, aquele arame de cerca, para preservar o todo. Eu não estou fazendo apologia ao erro, gente. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Não é isso, não. Eu estou falando para você que às vezes acontece uma tragédia na família da gente. E se a gente não pensar direito, a gente pode perder a cabeça e pode perder toda a família. Esse menino é criado. A esposa aceita esse menino com meio coração, como a gente diz. E esse menino cresce ali. E os seus irmãos, meio-irmão, começa a se incomodar com aquele menino. E aquele menino começa a ficar rapazinho. E chega uma hora que os filhos, diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 2, que os filhos de seu Gileade, quando já eram grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, assim, na casa de seu Gileade, os valores materiais eram muito presentes. Tinha muito significado. E eu imagino que não era fácil para aqueles filhos ver aquele menino. Será que aquele menino era diferente? Como eu falei lá na igreja, será que ele tinha um cabelo diferente? Será que ele tinha uma cor diferente? Será que destoava tanto dos irmãos? Aonde ele fosse, você é diferente, filho do meu pai com a outra mulher. Então aquele menino era como se fosse um encosto, que nem eu coloquei lá na igreja. Gente, parece assim aquelas histórias que dariam um filme, dariam uma novela, dariam uma minissérie. O tempo ruim. E eu falei lá na igreja, Neomara, domingo, Dedé, vocês escutaram lá, né? Se esse menino, o Jefté, fosse hoje em algumas igrejas, ele ia dizer que ele estava com encosto. Porque o homem para ter azar, o homem nasceu num tempo ruim, nasceu numa época ruim, nasceu filho de uma prostituta, foi levado para casa, foi criado em casa. Quando chega lá, os meninos expulsam ele de casa. Aí a mãe abandonou, o pai abandonou, os irmãos abandonaram, a sociedade abandonou. E a Bíblia diz aqui que quando ele fugiu de casa, ele ainda foi para a cidade de Tobi e lá se juntou aos meliantes, se juntou ao resto da sociedade, aquelas pessoas ralés da sociedade, os homens maus da sociedade se ajuntaram com ele. O homem azarado, gente. Talvez ele podia falar, se fosse hoje, será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu excomunguei a minha mãe? Eu quero falar para você que é a atitude que faz a diferença na vida da gente. É a atitude. E aí eu fui colocando aqui, né? Deixa eu ver o que eu marquei mais aqui, né? Ele foi abandonado e isso, o que isso poderia gerar? Uma pessoa na circunstância dessa, o que espera? Qual o resultado? Uma pessoa que vive num ambiente desse, você que é professor, você que é professora, você que é líder de comunidade, você que é psicólogo, você que é psicanalista, você que é médico, o que isso poderia gerar? Um menino criado numa circunstância dessa, rejeitado desde o ventre da mãe, rejeitado na sua família, um menino que não era bem visto em lugar nenhum. Você consegue imaginar o coração do Jefté? Você consegue imaginar na escola, quando ele ia para a escola, se fosse, por exemplo, 4 filhos, 3 de uma cor e um diferente? Você imaginou na hora do recreio, na hora da merenda, né? As brincadeiras, será que ele não era tratado com bullying? Será que ele não era tratado com preconceito? Então, o que isso gera no coração? Aí eu marquei aqui, né, do ponto de vista assim da sociologia, da psicanálise, aí, que eu estudei um pouco, enfim, dessas áreas aí dos saberes. Isso podia gerar nele a situação de vitimismo. Ele podia, ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha madrasta não me ama, nem na igreja eu achei apoio, em lugar nenhum. Ele podia entrar nesse casulo. E, gente, eu tenho certeza que ele ia parar no consultório psiquiátrico, ele ia buscar até um laudo para receber um benefício desses aí. E ele podia também desenvolver a timidez, ele poderia desenvolver o complexo de inferioridade.
Ele podia falar assim, eu não posso, olha, ninguém acredita em mim. Ele podia ser um desequilibrado emocional. Ele poderia ser um bipolar, né? Ele podia ter as suas emoções cheias de euforia num dia, no outro dia, down, lá embaixo, né? Ele poderia também ter um coração cheio de ressentimento, um coração cheio de ódio. Ele poderia desenvolver um coração cheio de mágoa. Ele poderia ainda desenvolver, meus amados irmãos e amigos que me escutam nesta noite, ele poderia desenvolver ainda a agressividade. Você consegue imaginar? Esse menino podia ser extremamente agressivo. Você que é professor, que me escuta, você sabe disso, né? Na nossa igreja nós temos uma escola lá. Eu também sou professor, né? Sou formado nessa área, sou pastor há 15 anos, pela graça de Deus. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. E você sabe, você que tem um menino que criado sem pai, criado sem mãe, você sabe o quanto isso marca o coração da criança. Quando isso gera adultos desequilibrados. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que a palavra de Deus é remédio, é curativo, tem um poder curativo para todas as nossas feridas, para todos os nossos traumas, para todas as nossas angústias. Mas o que vai fazer a diferença é a sua atitude frente àquilo que Deus já escreveu para você. E diante disso, surge uma tese, diante disso, surge um questionamento. É possível uma pessoa superar os traumas, as marcas de infância? É possível? É possível? Essa pergunta não quer calar, né? É possível uma pessoa superar essas marcas? Ou essa pessoa está fadada ao fracasso? Ou essa pessoa já está com seu fracasso garantido? Já vai ser um bandido mesmo, já vai ser um nóia, já vai ser uma pessoa que não presta, um entulho, né? Como minha mãe, hein, Zenildo? Como minha mãe dizia lá em casa, né? Entui, né? Será que essa pessoa... Eu quero dizer para você que se você tiver atitude, se você se apegar à palavra do Senhor, se você se apegar ao Senhor, eu quero dizer para você que Deus muda a nossa história. Aleluia. E diante disso, eu separei aqui, que hora é agora, gente? Diante disso, eu separei aqui, rapidamente aqui, eu separei 3 lições para você pensar. 3 lições que Deus vai certamente sacudir a estrutura do nosso coração. A primeira lição que o Jefté me ensina: não permita que as circunstâncias adversas, não permita que as intempéries, nem permita que o mau tempo, não permita que as dificuldades destruam o seu futuro. A palavra é essa mesmo, destrua o seu futuro. Olha, a nossa tendência é sempre olhar para o problema. A nossa tendência é olhar para a ferida. A nossa tendência é olhar para a dificuldade, para as circunstâncias, para o mau tempo, para a intempérie. Dificilmente a gente olha para a cura, dificilmente a gente olha para a superação. Então a gente, quando é vítima de uma situação dessa, o nosso olhar é sempre para baixo. E há um livrinho que dias atrás o Pedro Celso, vereador aqui da nossa cidade, me indicou, a gente num velório, ele falou de um livro, Oportunidades Disfarçadas. É de um homem da propaganda aí, né? É brasileiro, muito famoso, o livro dele. Ele tem uma agência de propaganda aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. É a 4ª agência mais famosa do mundo. Me esqueci o nome dele agora. E lá ele traz na capa um limão. E eu trouxe aqui, Felipe, pessoal do Facebook aí, eu trouxe aqui 2 limões. Aqui está um limão grandão, um limão híbrido. Aqui está um limão híbrido. E aqui está o limão merim. E eu trouxe mais outros 2 limões deste aqui. E quando eu coloquei aqui, não permita que as circunstâncias adversas, então, se alguém ou se a vida lhe der um limão, faça como ditado popular, faça uma limonada. Aqui está a limonada.
Às vezes, Deus permite que a gente entre numa situação dessa, para a gente olhar além do limão, além dessa casca que só em olhar a nossa língua, a nossa boca, já saliva, né? Então, olha além do limão, olha além das circunstâncias, não se prenda às circunstâncias. A sua atitude é que vai fazer a diferença. Você pode ter a atitude de apenas, limão não presta para nada, esse trem azedo, ou você pode pegar e fazer um suco. Você pode fazer um doce com esse limão. Então, se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada. Se a vida lhe trouxe uma circunstância, aproveite, pegue essa circunstância. Eu não estou querendo negar, sabe, gente? Eu não quero negar, não. Se tiver de chorar, chore. Se tiver de derramar lágrimas, derrame. Se você tiver de pensar, pense. Mas não perca a sua fé. Não perca as circunstâncias. Sabe? Não perca a esperança. Sabe que há um Deus, saiba que há um Deus lá nos céus que se compadece daqueles que buscam. Há um Deus que olha para os aflitos. O Deus do Salmo 113, aleluia, que diz: quem é Deus semelhante ao nosso Deus? Ele se levanta para ver o que passa aqui na terra, diz a palavra. Ele levanta do pó o desvalido e do montoro o necessitado. Gente, como a gente precisa olhar para os céus. A gente olha mais para os problemas. A segunda, não permita que os ressentimentos ou o ressentimento feche as portas em sua vida. Fecha portas em sua vida. Neomara, Dedé, Felipe, Jorginho, gente que me escuta, homens e mulheres de Deus que estão me escutando, onde você estiver, olha, muita gente está travada, está com a vida travada, muita gente está com a vida parada por conta de ressentimentos. O Jefté podia olhar para trás e falar assim: puxa vida, meu pai, olha, meu irmão, meus irmãos, a minha mãe, a minha madrasta, os anciãos da igreja, todo mundo virou as costas para mim. Ninguém é por mim. Eu não encontro um colo, eu não encontro um braço para receber um abraço. Dia dos pais, dia das mães, se eu quiser dar um abraço, eu não tenho uma mãe para abraçar. Eu não tenho um pai. Aquilo podia criar um ódio dentro do coração. E aquele ressentimento fazia um menino amargo, azedo, áspero. Oh, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus cura todas as feridas. Não permita. O capítulo 11, o versículo 4, a palavra diz aqui que passou algum tempo. Olha como o tempo é importante. Quando passou algum tempo, o povo de Israel entrou em luta, e aí os homens lembraram: na casa do seu Gileade tinha um menino que era muito valente. Na casa de Gileade tinha um menino que ia ser um guerreiro muito forte. Vamos atrás dele. E aí, quando chega lá, ele podia falar assim: agora que vocês vieram atrás de mim, agora que vocês estão... Essa é a atitude do nosso coração, de guardar raiva, ressentimento. Meu amado, não navegue nessas águas. Não ande nesses caminhos. Deus não opera em coração ressentido. Deus não age em coração cheio de ódio, de rancor. E eu coloquei aqui o elefante de circo. E vocês sabem, né, que eu gosto muito de circo. Gosto de circo pobre, né, circo de pobre. Mas eu me lembro que quando eu morava em São José dos Campos, e eu fui lá num circo com a Aline, lá um circo bem famoso, e eu fiquei muito triste porque os palhaços eram muito sem graça, né? O que valia no circo eram os animais, e ele tinha muitos animais. E quando eu cheguei nesse circo, tinha zebra, e quando eu cheguei lá, tinha um elefante. E o elefante estava lá comendo um feno, sei lá o que era aquele negócio lá, e o que segurava aquele elefante, Jorginho, era uma corrente bem fininha no pescoço do elefante e um toquinho assim de uns 60 centímetros, toquinho. E eu lembro que, pesquisando dias atrás, aí o rapaz falou que por que o elefante não foge?
Por que o leão estava dentro da jaula? Por que os animais mais valentes estavam todos dentro, e só o elefante estava lá de fora com aquela correntinha? Porque quando o elefante nasce, o domador coloca aquela corrente. Como ele é novo, a corrente é pesada, ele tenta arrastar aquele toquinho e não consegue, porque ele é muito pequeno, ele é novo. E então ele vai crescendo com aquilo lá e vai acreditando que ele não pode. Ele vai acreditando que ele não pode, ele vai acreditando que ele não pode. Ele se torna um adulto e toda vez que o domador coloca aquela corrente, embora ele já sendo um animal de muitas toneladas, ele se achata, ele se acolhe, ele se formata, ele se conforma com aquela corrente no seu pescoço. E muita gente está paralisada, muita gente tem fechado portas que Deus tem aberto por causa da vingança. Porque às vezes Deus abre uma porta, manda a pessoa que te feriu, manda a pessoa que te machucou, manda a cidade que te feriu, manda a igreja que te feriu, manda o pai ou a mãe, e você fecha a porta com orgulho. Não feche essa porta. Aprenda com Jefté. E a terceira lição, para finalizar nesta noite: não se desapegue da palavra do Senhor. Não se desapegue do temor ao Senhor. Certamente, na vida de Jefté, houve algumas pessoas que ensinaram a Jefté a palavra do Senhor. Como é que eu provo isso? A palavra do Senhor diz aqui que quando os homens foram lá, aí ele vai lá e pergunta assim, né? Volte para ser nosso guerreiro. E ele então faz um acordo com o pessoal. Eu vou. Mas quando o Senhor, se o Senhor me der a vitória, ou nos der a vitória, eu serei por cabeça. Olha, Felipe, me chamou muita atenção porque os homens, os anciãos de Israel, foram buscar um guerreiro. Isso aqui é muito forte, como diz o pastor Lázaro. Os homens de Israel foram buscar um guerreiro baseado na força, um guerreiro baseado na valentia, baseado nas estratégias. Tudo isso é importante. Mas eles foram buscar um guerreiro e eles encontraram um servo de Deus. Se o Senhor, Jefté acreditava que quem dá a vitória para nós é o Senhor, não é a força do braço. Oh, irmãos, como nós estamos precisando disso hoje. Como nós estamos precisados de homens que enxergam que o nosso poder, que a nossa sabedoria, que a gente porventura tenha, que o poder que porventura a gente tem, tudo isso advém do Senhor. Não é mérito nosso. Se o Senhor, ele fala aqui, nos der a vitória, versículo 9. A palavra do Senhor diz que eles aceitaram e levaram para casa um guerreiro e um servo do Senhor. E aí vocês podem perguntar, quando a gente tem uma atitude de amar a Deus, de se apegar às coisas de Deus, quais são os resultados, Felipe? Quais são, Jorginho, os resultados? Dedé e Neomara, povo que me escuta, quais são os resultados? O resultado está no versículo 29. A palavra do Senhor diz que depois que eles fizeram esse acordo, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa, e de Gileade a Mispa passou contra os filhos de Amon. O Espírito do Senhor, quando a gente tem atitude baseada na palavra e no temor do Senhor, Deus derrama uma porção dobrada do seu Espírito. Aleluia. Em Atos 1:8, Jesus de Nazaré falou. Os discípulos ficaram olhando para cima, procurando, e o anjo chegou e: o que vocês estão procurando? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar ainda um dia. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor. Foi no Antigo Testamento, é hoje, continua sendo hoje, o Espírito do Senhor. A segunda, para finalizar, qual é a segunda? Qual o segundo resultado? Quando você tem atitude de fé, quando você tem atitude de não deixar as circunstâncias determinar o seu futuro, quando você tem atitude de não guardar ressentimento, quando você tem atitude de se apegar à palavra do Senhor, qual é o segundo? O segundo é que Deus nos coloca na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Lá está:
falta-me tempo para eu falar sobre Gideão, sobre Jefité, sobre Davi, sobre Baraque. Então, ao lado dos heróis da fé, o Jefité, o filho de uma prostituta, o homem abandonado, um homem rejeitado, foi abandonado na terra, mas os céus nunca abandonam a gente. E ele foi colocado ao lado de nada mais, nada menos do que do maior rei de Israel, que era o Davi. E a palavra do Senhor diz que Jefité foi juiz, sentou na mais alta cadeira de Israel daquela época, a cadeira de juiz. Ele sentou ao lado e durante 6 anos julgou a Israel. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, povo que me escuta nessa noite, eu quero dizer para você que é possível a gente dar uma volta por cima. É possível, se você tiver atitude, se você se apegar ao Senhor, né? Quem determina o estado da nossa vida não são as pessoas. Quem determina o estado da nossa vida é a gente mesmo. É a gente com fé, com perseverança, a gente batalhar e a gente lutar, não aceitar o que os outros dizem, mas olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus.